Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos começando o estudo da lição de número 9, quem é o Espírito Santo? O texto áureo está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17, e está escrito assim: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16, 17 e 26, depois capítulo 16, versos 7 a 14. A nossa lição, como sempre, tem objetivos, e essa lição tem alguns objetivos. Primeiro, mostrar o Espírito Santo como o Consolador. Segundo, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. E terceiro, identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. Comigo está presbítero Edivaldo, mais uma vez, presbítero Edivaldo. Nós estamos aí na 9ª lição, estamos falando em defesa da fé cristã e até agora já trabalhamos aí 8 lições. As últimas 3 lições aí, aliás, as últimas 4 lições nós falamos a respeito de Jesus. As próximas agora nós vamos falar sobre o Espírito Santo e depois a obra salvífica, a natureza. A igreja tem uma natureza organizacional, perseverando na fé em Cristo. As últimas lições vamos falar assim no contexto geral. Mas hoje nós vamos trabalhar quem é o Espírito Santo. Lição muito boa, né? E precisamos desse assunto. Paz do Senhor a todos que nos acompanham, e é muito bom a gente entender sobre quem é o Espírito Santo, né? E a gente falava em off porque há várias correntes teológicas a respeito da pessoa do Espírito Santo dentro das igrejas cristãs, né? Dentro da igreja cristã apostólica romana, dentro da igreja tradicional, né? Desde a Reforma, a questão pentecostal, dentro da igreja pentecostal e dentro da igreja neopentecostal. Nós vamos falar aqui numa visão pentecostal, né? Qual é a visão do Espírito Santo para a igreja pentecostal, a igreja Assembleia de Deus? Isso é interessante, por quê? Porque eu só vou defender aquilo que eu conheço. Então, quando ele diz que verdadeiramente a identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, é necessário primeiro conhecer, porque a gente às vezes peca em não conhecer, ou conhecer de uma forma errada. E hoje nós temos a oportunidade de estudar aí sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Professor Joás também está com a gente aí, como sempre. Professor, falar desse assunto trindade, e eu quero até falar, não existe a palavra trindade na Bíblia, mas nós vemos as 3 pessoas distintas sendo um só, sendo um Deus, né? Mas nós vemos ali as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Falar desse assunto tão complexo para uma mente limitada, estou falando de mim, tá? Há um assunto tão complexo, para o entendimento de uma mente tão limitada, se a gente não vigiar e não olhar para a Escritura, nós vamos falar besteira e vai ter um monte de heresia. A gente consegue olhar para o que a Bíblia diz, né, e compreender o que a Bíblia diz sobre isso, né, mas compreender plenamente está muito além da nossa capacidade intelectual, né, de qualquer um de nós, né? Então, ainda que a gente compreenda, né, essa compreensão ela é parcial, né, não é uma compreensão plena, completa, e aí que entra o perigo, né, a confusão, porque alguém não se conforma em não compreender plenamente, né, e aí começa a criar teorias, e, né, dessas teorias foram que as heresias nasceram, né, por causa da incompreensão plena do significado bíblico do que é a Trindade. Mas a gente, como a gente viu até agora, né, nas 8 lições passadas, a gente falou um pouco de Trindade e principalmente da Cristologia, né? Isso porque ao longo da história, né, as controvérsias maiores giraram nesse sentido. E aí tem essa coisa do Deus esquecido, né? A gente ficou falando de teologia e Trindade, e a gente sempre citou desde Nicéia, né, o Espírito e o Espírito Santo, né? Ele ficou meio que assim
pouco estudado, pouco falado, né? Mas a aula de hoje é sobre isso, né? João colocou uma pneumatologia, né, muito profunda, tanto nas suas cartas quanto no seu evangelho, né? E você vê que a leitura bíblica, né, da nossa lição é versos de João, né, que falam desse Paráclitos que o próprio Senhor Jesus deixou claro que é igual a ele, né, da mesma espécie, que viria para nos consolar, nos defender, como Cristo fez também, né? Muito bom. Bom, professor, você falou aí do Deus Esquecido, me lembrei do Francis Chan, um livro muito bom, para quem gosta aí da pneumatologia, da ação do Espírito Santo como Deus, é um assunto muito bom, e a gente sempre fala de livros aqui, sempre joga informação no Presbítero Edivaldo. Eu acho que isso é muito bom para quem está ouvindo, para quem gosta de estudar, isso é muito bom. Vamos lá, introdução. A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e igual ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição. Bom, acho que nós já falamos uma introdução boa aqui, presbítero Edivaldo, e do Gênesis ao Apocalipse, nos primeiros versículos da Bíblia ali, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto, versículo 2, e a terra estava sem forma, vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Bem no início ali nós vemos a pessoa do Espírito Santo, e em toda a Bíblia. E continuou, né, através dos profetas. Os profetas falaram inspirados pelo Espírito Santo. É interessante, né? O Espírito do Senhor veio sobre mim, né, o Senhor, e vai sempre após o Senhor o Espírito, ou antes do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, né? Então a gente vê essa duedade da palavra, sempre uma corroborando com a outra. O Espírito Santo do Senhor, né, sempre vai acompanhar aí no Antigo Testamento de uma forma bem latente. E vimos também, professor Joás, corroborando com o que o presbítero Edivaldo está falando, quando a gente olha o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, é um livro que não teve fim, né? Concluiu ali a história dos apóstolos, né? Passou e tudo mais, mas a ação do Espírito Santo permanece até hoje. Alguns teólogos chamam de Atos do Espírito Santo. Isso, também, né? Muito bom, muito bom. O pastor Taídes, meu pastor, lá em 91, 92, sempre falava Atos do Espírito Santo. Obrigado por lembrar disso, presbítero Edivaldo, muito bom. Então, professor, a gente vê a ação do Espírito Santo até hoje na vida da igreja. Com certeza. No nosso caso aqui, igreja pentecostal, né? Se não fosse assim, seria até estranho o nosso nome, né? Seria até esquisito falar que a gente é assembleiano, né? Que bom que o Espírito Santo está ativo até hoje, entregando dons à igreja, né? E empoderando a igreja de verdade, né? Com o seu poder, com a sua graça, né? E revelando quem Cristo é, né? Para a sua igreja, quem é o verdadeiro Jesus da Bíblia, né? Uhum. Eu vou dar uma palhinha aqui sobre algo assim sobrenatural que nós três aqui conhecemos. Nós três aqui. Nós já trabalhamos juntos em determinados pontos aqui da cidade, e a gente sabe a dificuldade que é presbítero Edivaldo, né? O Joás também sabe disso aí, em alguns estabelecimentos, em algumas instituições, e a gente sabe a dificuldade que é. Se não for pelo Espírito Santo, não prossegue o trabalho. Não entra, né? Não entra. Não entra, a verdade é que não entra. Teve dias que nós chegamos, né, no portão dessa instituição que o senhor está citando, que o clima lá dentro era tão hostil, a opressão era tão forte, que a gente sentia logo que a gente chegava no portão. E a gente entrava por graça e misericórdia e pelo impulso que o Espírito Santo, né, que ele nos dá essa coragem, né, coragem no Espírito, né, da gente entrar e fazer a obra do Senhor. Outro fato, Joás estava comigo um dia, de uma situação à morte, né, professor Joás? E uma oração movida pelo Espírito Santo, cheia de graça e da palavra de Deus, essa pessoa foi curada, foi livre daquele mal. Então tudo isso é pela ação do Espírito Santo, claro, com a cooperação do Pai e do Filho, que é a promessa dele, né, professor? Eis que estarei convosco todos os dias, mas o Espírito Santo está aí para coordenar, para impulsionar, para
encher a igreja de poder para a obra, para a pregação do Evangelho. Eu sempre falo isso, professor, para a gente encerrar aqui essa introdução, que os dons espirituais, o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é algo que o Espírito trabalha em cada crente, mas os dons espirituais, você não vê nenhum dos dons espirituais, nenhuma daquelas 9 características dos dons espirituais sendo para uso próprio, é sempre em função do próximo. É aí que é o bonito, é aí que é o gostoso da pregação do Evangelho, é sempre o amor ao próximo. Isso é muito bom. Consolador é o capítulo 1, o outro Consolador, o ponto 2, o Paráclito, e o ponto 3, seu uso no Novo Testamento. Deixa eu ler 3 parágrafos aqui, a gente comenta. O outro Consolador, versos 14, capítulo 14, verso 16. Eu faço questão de ler esse texto, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paráclito, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro nessa passagem é no grego allos, e significa outro da mesma natureza, mesma espécie e em mesma qualidade. O ponto 2, o Paráclito. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego paráclitos vem da preposição para, ao lado, de e próximo, e do verbo kalel, que é chamar, convocar, do modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paráclito, então, é o Consolador. Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar aos discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. João 15, 26. E o seu uso no Novo Testamento. O termo Paráclito aparece 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. E aí está João 14, 16, 26, capítulo 15, 26 e 16, 7. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. 1 João 2, 1. Então nós vemos aqui, primeiro, vamos dizer assim, a conotação teológica e doutrinária do termo, o Paráclito, o Espírito Santo. Qual que é a função, como ele veio, quem intercedeu, por que ele veio, quem ele é, e a gente vê isso aqui nesse primeiro capítulo. É aquele que ajuda, conforta, consola, né? Termo aplicado a Cristo, né? Nessa passagem de 1 João citada aí, e que o próprio João, né, traz para nós a revelação da palavra do próprio Cristo, né, dizendo que o Pai enviaria outro igual a ele, né, outro na mesma essência, glória, poder, né, da mesma categoria, né. Então os evangelistas, né, assim como os outros escritores do Novo Testamento, eram homens sábios, e além dessa sabedoria, né, eles foram inspirados por Deus para escrever, né? Se o evangelista João quisesse falar de uma força ativa de Deus, Deus em ação é esse Espírito aí, né? Se fosse esse o caso, ele usaria um termo apropriado no grego koiné, né, que foi o idioma usado para escrever o Evangelho. Seria héteron, né? Ele usou alon, né? Então outro da mesma natureza, glória, poder, substância, né? Então o próprio uso da palavra, a própria escolha de palavras aí, né, naquilo que quando se está transmitindo o que Jesus falou, né, ele foi muito preciso, né? Então Jesus sabia de quem ele estava falando, né? Sabia que era Deus com ele, né, e com o Pai. Então ele falou outro da mesma glória, da mesma categoria, né? Então não podia ser outra palavra. Ele usou até a palavra usada é uma palavra adequada para indicar isso, né? Não está aí por acaso, né? Não está aí aleatoriamente, né? Então esse Paráclito, né, é Deus, assim como o Pai é Deus, como o Filho é Deus. E nós podemos ter essa segurança na Bíblia, não podemos, presbítero Edivaldo? Sim, e a gente está falando que a pessoa precisa aprender, estudar o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não se conhece através só do estudo.
assim como o pai, assim como o filho, há de ter uma experiência, há de ter um relacionamento para se conhecer o Espírito Santo. Eu tenho participado no início deste ano de alguns velórios, né? E a gente percebe muito bem, nitidamente, em alguns velórios, alguém que tem o Espírito Santo, não que ele não vá sentir dor da perda, não que ele vai ficar, às vezes, triste pela perda, pela separação, alguns velórios que acontecem inesperadamente, alguns talvez até mesmo pela idade ou pela condição física da pessoa, ela parte para a eternidade, mas aqueles que ficam e que têm uma experiência, têm um conhecimento do Espírito Santo, nesse papel de consolador, a gente percebe que essa pessoa, ela tem algo a mais do que uma pessoa que não conhece o Espírito Santo para passar por esses problemas. E é interessante, até a nossa oração, pedindo ao Espírito Santo que console algumas pessoas, que conforte algumas pessoas, que abrace algumas pessoas, a gente vê o efeito do poder da oração, de quem conhece o Espírito Santo, orando através do nome de Jesus, para que o Espírito Santo console, né? Para que o Espírito Santo venha acalentar aquele momento de dor. Não só o momento de dor, mas todos os momentos de dificuldade na vida, a Bíblia fala que ele nos assiste e que ele nos ensina como orar. É bem verdade que nós não sabemos como orar, mas ele nos ensina a orar. Olha que papel do Espírito Santo, que é Deus, ele tem a nos oferecer. Então é tão interessante conhecer o Espírito Santo, para que você tenha esse consolador, esse ajudador, né, diante de você. Muito bom. Bom, professor Joás, nós falamos aqui sobre a pessoa do Espírito Santo, da mesma essência do Pai, do Filho, o Paráclito, e a sua ação hoje, nesse tempo que nós chamamos de período da graça. Agora, o capítulo 2 vai falar da sua deidade, atributos e obras. Vamos falar aqui um pouquinho da sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor o tinha retirado dele. Assim, tanto o Espírito de Javé como Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Nós vemos isso no Antigo Testamento, né? Você vê que o Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo desde Gênesis, né? Que ele pairava, né, sobre a face das águas. E você vê ele lá em Apocalipse também, na redenção plena, né, dos eleitos de Deus. Mas entre esses dois extremos, né, você vê ele atuando o tempo todo, né? E assim, foi citado Gideão aí, né, Juízes 6, mas você vê ele atuando na vida de outros juízes, né, Jefté, né, e aqui Débora, Sansão também, Juízes 14, Jefté, Juízes 11, 29. Samuel. Depois você vê nos livros de Samuel ele atuando em Saul, Samuel, Davi, né? Então ele atuava na vida dos ungidos, né? E era assim, a gente costuma falar que era a conta-gotas, né, para fazer uma comparação do que é a profusão que é hoje com o que era, né, antes da redenção de Cristo, né? Mas o Espírito Santo sempre esteve atuante na obra da redenção desde o começo da revelação de Deus, que é progressiva, né? Muito bom. Eu amo essa parte teológica, professor, e a gente precisa ver isso na Bíblia também, presbítero Edivaldo. É essa revelação de Deus. Se Deus chega lá em Gênesis e revela tudo que ele iria fazer, ninguém iria entender nada. Como não entende até hoje? Aí o que Deus faz? Ele vai de uma forma progressiva, revelando, mostrando e fazendo. E mesmo assim já não entende, tem hora. Não entende porque é aquilo que a gente falamos no início, né? Nossa mente é muito limitada para entender um ser que está em outra atmosfera. Ainda que ele queira se revelar, e ele se revela através da nossa humanidade, com a linguagem humana, numa didática humana, e talvez seja esse o grande erro dos heresiarcas, querer atribuir ao Espírito Santo atitudes que são atitudes humanas,
é uma força, né? Eles querem comparar, né, com a energia, né, que é gerada em uma usina e que essa energia é distribuída. Então essa é a força de Deus? Não. Ele é a própria usina, ou melhor, ele não precisa ser uma usina, ele é o próprio poder. Ele tem a própria força dentro dele mesmo, ele é a força, né? Então a gente precisa perceber isso. E os heresiarcas, eles erram nisso, tentando explicar algo que é inexplicável, mas que a Bíblia nos revela, dentro da nossa limitação humana. Tem um texto de João, professor, e a gente vai para o intervalo, mas vamos falar dele aqui bem rapidinho, que Jesus falou assim, eu vou para o Pai e vou enviar o outro Consolador. E quando ele vier, ele vai convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. Esse convencimento através da pregação do Evangelho no nome de Jesus pelo Espírito Santo, isso é maravilhoso. Ele está plenamente atuante na obra da redenção até agora, né? Verdade. Do começo até o final. Bom, nós vemos aí essa obra da redenção, que é o tema central, coluna vertebral da Bíblia, e por isso nós discutimos aí sobre o papel do Pai, do Filho e agora do Espírito Santo. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição e vamos falar sobre os atributos do Espírito Santo e algumas heresias que se ensinam na atualidade, que já foram vencidas no passado, mas estão por aí. Não sai daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Falamos aí no primeiro bloco sobre o Consolador, o Paráclito, o uso no Novo Testamento. Começamos a falar da sua deidade e agora nós vamos falar dos seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, também nos atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipresente, Romanos 15:19, e as Escrituras ensinam ser o Espírito a fonte de poder e milagre, Mateus 12:28, Atos 2:4, 1 Coríntios 12:9-11. É onipresente, esse é um outro atributo incomunicável de Deus, presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente, e isso aí está o Salmo 139, versos 7-10, um salmo maravilhoso. Ele conhece todas as coisas até a profundeza de Deus, conhece o coração dos seres humanos, é conhecedor do futuro, isso por ser ele onisciente. Possui o atributo de eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno, Hebreus 9:14. E as obras deles estão por aí também, né? São inúmeras as obras, e a gente vê em Atos dos Apóstolos, vê na vida dos apóstolos, vê na igreja primitiva, vê na igreja atual, e vai ver na grande tribulação, vai ver no milênio, vai ver enquanto for necessário. O Espírito Eterno, né, professor Joás? Todos esses atributos aí são atributos de Deus, né?
E assim, a gente já viu que ele é pessoal, é uma pessoa distinta, né? E quando você olha esses atributos, sendo atributos de Deus, então, né, essa pessoa é Deus, como o Pai é, como o Filho é. Então é muito interessante, né, a doutrina da Trindade, e é muito interessante a gente aprofundar especificamente em cada um desses aspectos da Trindade, né, a cristologia, a pneumatologia, né, estudar sobre a pessoa do Filho, sobre a pessoa do Espírito, né, é muito interessante e tem muito material bom, né, para isso. Os mais curiosos aí, né, se deliciam com esse tipo de estudo. Mas as passagens citadas aí, né, falam por si só. Além disso aí, tem textos que dizem com todas as letras que ele é Deus, né, e que dizem que ele está fazendo algo que é pessoal, né, não é algo de uma força, né, é algo de uma pessoa agindo, né. E logo em seguida dizem que essa pessoa é Deus, né? Por exemplo, Atos 5, 3 e 4. Né? Ananias está mentindo ao Espírito Santo. Aí no verso seguinte, o mesmo Pedro diz que ele está mentindo a Deus. Né? Então, se fosse uma força, como é que você mente para uma força? Né? Então, o mesmo texto que diz que ele é uma pessoa, diz que ele é Deus, né? O Espírito Santo é Deus. Isso acontece em 1 Samuel 23, 2 e 3, acontece em Isaías 6, do 1 ao 8, né? No momento diz o Espírito do Senhor, depois diz o Deus de Israel, né? No momento diz a voz do Senhor, né? No outro momento diz o Deus, né? O Deus de Israel, o Deus que visita o seu povo, que se comunica com o seu povo, que fala, né? Então é uma pessoa e essa pessoa é Deus, né? E geralmente essas sentenças vêm na linha de baixo, né? Uma numa linha, outra na outra linha, né? Não dá para negar essas coisas, essas verdades. Bom, professor, diante dessa última fala de você aí, dessa sua última fala, que muitas vezes está ali na linha de baixo, por isso, presbítero Edivaldo, que nós precisamos de analisar o contexto. Se a gente não analisa o contexto das Escrituras, vem as heresias. Texto sem contexto se torna pretexto que serve de cabresto, né? Já dizia, né? Essa é boa. O bom pensador, né? No sentido de que, infelizmente, a gente falava dessas correntes dentro do cristianismo, por exemplo, aqueles que acham que cessou, que o Espírito Santo só atuou na igreja primitiva. Eles privam a igreja de conhecer, de desfrutar da terceira pessoa da Trindade na sua plenitude. Nós estamos falando na sua plenitude. Um conhecimento pleno do Espírito Santo vai te levar a ter uma vida plena com a pessoa bendita do Espírito Santo. E o grande problema dos sensacionistas é que eles engessam o Espírito Santo, limitam a ação dele na igreja primitiva. Agora, os heresiarcas, eles vão mais longe. Eles tiram a divindade, tiram a personalidade. Nós vamos entrar aqui, Ário de novo, ele vai trazer esse pensamento, vai influenciar outros que vão continuar trabalhando esse pensamento, que é uma força ativa, que é criado, né? Que não é eterno, não é o Espírito eterno, como nós falamos aqui, o Espírito Santo é o Espírito eterno. Então a gente percebe que eles vão querer fazer isso, mas um conhecimento da palavra e você realmente estudar e debruçar e ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo, você vai ver que ele é tanto como pai como filho. Bom, é um negócio tão sério, presbítero Edivaldo, isso aí, porque nós vamos falar sobre as heresias antigas e novas. Uma vez que nós pecamos contra o Pai, há perdão. Contra o Filho também há. Mas o próprio Jesus falou, aquele que pecar, ou blasfemar, melhor, blasfemar contra o Espírito Santo, não há perdão, nem nessa geração, nem na vindoura. Há uma dúvida muito grande sobre essa blasfêmia, né? Agora, as heresias levam o ser humano para um lado desse aí, para um caminho desse. Vamos falar dessas heresias. As primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas, depois do Concílio de Nicéia. Isso foi em 325. Havia diversas interpretações.
Aí vem de novo o Ário, que são os arianistas. Ário considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema tivesse fora das discussões da época, pois o foco dos debates estava no Filho. Eunômio, um arianista dos mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho, a pedido do Pai. Aí já embolou o negócio todo, já não acreditava no Filho. Aí agora diz que o Espírito foi criado pelo Filho. Aí o Filho não é Deus, o Espírito Santo, né? Aí vai a confusão. Confuso, hein? Não é? Já não acreditava na deidade do Filho. Aí fala que o Filho criou o Espírito Santo. Então eles se confundem nas próprias palavras. Aí depois tem o B e o C ainda, né? Os tropicianos, né, eram uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, figura. Anastásio, assim como denominou por causa da exegese figurada deles, diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Pneumatomacianos, surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomokoi vem do pneuma, espírito, e marchomai, falar mal, contra, eram os opositores do espírito. Eustáquio de Sebaste, que viveu em 300 e 380, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. E isso aqui é perigoso. Negar a divindade do Espírito Santo, professor Joás. Você vê que algumas dessas heresias aí são pré-nicenas, né? Atanásio combatendo aí os tropicianos, né? Isso foi antes do concílio, do grande concílio, né? Que definiu aí as bases teológicas da Trindade, né? Não inventou, né? Descobriu, né? E lançou as bases doutrinárias bíblicas sobre esse assunto, né? Já pensou, o Espírito Santo é um anjo? Falam isso sobre Jesus também, né? Tem heresias nesse sentido. Então, é falta de leitura da Escritura. A gente tem aqui, né, no livro de apoio, né, tem atributos pessoais do Espírito Santo, são dezenas, né? Tem atributos divinos do Espírito Santo, igualmente, dezenas, com as passagens aqui, né, demonstrando como ele é onipotente, onisciente, né? Passagem do Antigo e no Novo Testamento. Então, faltou para esses heresiarcas, né, como o nosso comentarista gosta de chamar, leitura, faltou conhecimento bíblico, né? É aí que começa o perigo, né? Falta conhecimento, a gente vai se perdendo. A heresia é como a mentira, né? Para sustentar uma mentira, você precisa falar outras mentiras. E para sustentar uma heresia, à luz das Sagradas Escrituras, porque a Bíblia, ela defende ela mesma. A gente não precisa defender a Bíblia. Ótimo. A própria Bíblia se defende. Aí quando você cita outros versículos, eles vão ter que inventar outras coisas. Ou se fundamentar em dogmas. Ou até mesmo pegar dos livros apócrifos, né? A gente vê que eles usam muito os livros apócrifos ou as novas revelações. Não, eu tive uma nova revelação, né? Então, essas são as questões que realmente pesam dentro das heresias. Quer ver uma nova revelação? Ponto 2 é as heresias na atualidade. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam o seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia que eles usam, substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus. Eles trocam esse título pelo menos 11 vezes no Antigo Testamento. Agora, eu falei sobre isso na lição passada, fiz um comentário e fui vítima de muita crítica, mas essa tradução do Novo Mundo, dos Testemunhos de Jeová, ela é perigosíssima, principalmente a respeito de Jesus. João 1:1, já que nós estamos falando do Espírito Santo, vamos só puxar aqui esse gancho teológico para a gente falar disso aí. João 1:1 na nossa, qualquer Bíblia que você pegar, Almeida Revista Corrigida, atualizada, NTLH, Viva, qualquer uma, King James, qualquer uma. João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Na tradução do Novo Mundo, no princípio era o verbo estava com Deus, aí entre colchetes, e o verbo era um Deus, com letra minúscula. Então eles não acreditam na deidade de Jesus. E agora também na do Espírito Santo. É uma força ativa de Deus. Não considera ele como uma pessoa, como Deus. Interessante que é o que o Edivaldo falou, né? Para justificar, para sustentar uma heresia, acaba abraçando outras, né? Eles são, você olha, em alguns momentos são arianistas, né? Em outros momentos são eutiquianistas, né? E, assim, para justificar uma ideia,
eles vão abraçando várias e várias heresias, né, com relação ao Filho, ao Espírito, à própria Trindade, né, e aí acabam se perdendo no próprio pensamento, na própria filosofia, né, como aconteceu com os primeiros heresiarcas. Né, você vê, a gente falou em outras lições, por exemplo, do apolinarianismo. Né, Jesus era homem, né, mas aí o Logos veio sobre ele no batismo. Né? Não tinha uma alma, né? Esse Logos seria o quê? Né? Eles estão falando do Logos, aquela ideia dos filósofos 600 antes de Cristo, né? Aquela ideia de que existia uma força que agia no universo para manter as coisas em ordem. Né? Então, aquele apeiron, né, dos filósofos gregos antes de Aristóteles, antes de Platão, né, 600 antes de Cristo, eles misturavam ideias que já existiam, né, ideias mundanas, com o que eles liam no texto bíblico, e, poxa, então, isso aqui está falando daquilo, e não, né, o texto bíblico é uma revelação de Deus, né, é Deus se revelando de um jeito que a gente possa compreender. Né, então, essa coisa de misturar as ideias, misturar um monte, fazer um caldo filosófico de um monte de ideias diferentes para sustentar a minha ideia, né, para começo de conversa, né, isso é muito perigoso e é o que a gente vê nessas heresias hoje. Né? A gente está falando de antigas heresias que podem ser vistas hoje. Uma roupagem nova. Né? São vestidas e revestidas de outras heresias. Né? Uma nova revelação geralmente vem com uma velha mentira. Né? É esse o ponto. Professor Joás, presbítero Edivaldo, eu queria fazer um adendo para quem está ouvindo a gente aí, acompanhando, porque em alguns casos nós estamos vendo um mundo tão complexo hoje que talvez a gente vá falar de uma ação doutrinária, de uma questão doutrinária que estamos falando, alguém pode pensar que a gente está atacando pessoas. Não é isso não. Nós estamos falando de questões doutrinárias e isso precisa ser falado. Né? É bom a gente falar isso, deixar bem claro, porque nós não estamos aqui criticando a igreja A, B ou C. O que a gente trata é uma questão doutrinária. E se está certo ou está errado, isso a gente precisa falar. Pessoas, qualquer pessoa de qualquer visão filosófica ou teológica merece respeito. Respeito, né? Exatamente. Agora, ideias precisam ser discutidas, né? Você discute duas ideias, pode ser que surja uma terceira ideia, né? Ideias. E nós estamos falando aqui de coisas que aconteceram no século IV, né? Final do século III e século IV, dentro de uma cidade que era uma cidade intitulada como cristã, que era Constantinopla. A ideia desses homens dentro de Constantinopla era estudar. E eles eram influenciados por outras religiões também. Olha até onde que o braço disso vai. Aí vem a religião islâmica, os muçulmanos, eles vão pegar parte do cristianismo, vão dizer o que Jesus falou sobre o outro Consolador seria Maomé. Olha para quando você está falando e tempos depois, né? E tempo depois, 600 anos depois, né, do cristianismo. Aí ele vai surgir que o Consolador veio através de Maomé, isso dentro do Alcorão, dentro do livro sagrado dos muçulmanos. Então, olha as ideias que são formuladas através de visões, como o senhor está falando, né? Ele teve uma nova visão, outro teve uma nova visão. E Paulo vai dizer que ainda que um anjo viesse, nós éramos para considerar anátema, maldito. Por quê? Porque a Bíblia, ela já foi fechada. O cânon sagrado do Antigo e do Novo Testamento foi fechado. E se alguém traz uma ideia nova, tem que ser refutado pela palavra de Deus. E é exatamente o que nós estamos falando. Nós não estamos aqui para ofender ninguém, nós estamos discutindo ideias teológicas e doutrinas. Nós estamos defendendo doutrinas bíblicas. Muito bom. Bom, professor, para a gente encerrar nossa aula de hoje, até mesmo por questão do tempo, o Espírito Santo tem outras religiões. Então a gente vê aí uma crença estranha, intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim. Então a gente vê isso aí. Também o presbítero Edivaldo falou sobre o outro Consolador. Agora, qual é a resposta bíblica para tudo isso aí? Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. Trata-se de um ser que não morre,
mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós. E quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Assim, o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Deus de Deus. É o credo de Nicéia. É só comparar a Bíblia com a Bíblia, né? Ou essas heresias com o que diz a Bíblia. Né? Não, peraí, esse Paráclito, na verdade, é um Períclito, que é próprio Mohammed. Né? Peraí, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o Paráclito. Vamos ler João 14, João 15, João 16. O que João está falando do Paráclito? Né? Você vê que é muito evidente que as características ali apontadas para esse Paráclito não se encaixam a nenhum ser humano. É impossível a qualquer ser humano, a não ser o próprio Cristo. Né? Porque a Cristo se encaixa. Ele mesmo disse que era um outro Paráclito, um halo Paráclitos, né? Um outro Consolador. Né? A exceção de Cristo não se aplica a ninguém, nem a Mohammed, nem a ninguém. Né? Então, é só comparar o que a Bíblia diz com o que esse pessoal está dizendo. Você vai ver aonde está a verdade. Já dizia o saudoso pastor João de Deus, presbítero Edivaldo, Bíblia explica a Bíblia. Bíblia explica a Bíblia. O credo de Niceno de Constantinopla diz assim: cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, o gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não feito, da mesma substância do Pai, por meio do qual todas as coisas vieram a ser, o qual, por nós, os homens, e pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou-se do Espírito Santo e da Virgem Maria, e fez-se homem, e foi por nós crucificado, sob Pôncio Pilatos, e padeceu, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está assentado à direita do Pai, e virá de novo, com glória, a julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, e que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas, e numa só igreja santa, cristã e apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Isso aqui é o credo niceno de Constantinopla. Então, isso aqui é o que nós cremos, né? Nós não estamos inventando nada, nós estamos falando o que já foi defendido e precisa continuar sendo defendido. E todas essas citações têm embasamento bíblico. É o que une todo o cristianismo, né? Todo cristão genuíno afirma essas palavras aí com muita propriedade, com muita verdade, né? Nós queremos te agradecer pela companhia, ficamos por aqui. Presbítero Edivaldo, obrigado. Professor Joás, mais uma lição concluída. Deus te abençoe e voltaremos na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá e um forte abraço.